A compulsão pelo trabalho é uma mentira da vida. Tudo bem. Admito que não tenho a coragem de caminhar na direção da autoaceitação ou da confiança nos outros. Mas será que isso é culpa só do eu? Não seria um problema causado por outras pessoas que me atacam e fazem acusações falsas a meu respeito? Na verdade, nem todas as pessoas são boas e virtuosas. Passamos por uma série de experiências desagradáveis em nossos relacionamentos. Mas, neste ponto crítico, precisamos entender uma coisa. Em todos os momentos, aquela pessoa que ataca você é quem tem o problema. E não é verdade que todo mundo seja mau. Pessoas com estilos de vida neuróticos costumam encher seu discurso com palavras como todos, sempre e tudo. Vivem dizendo, todo mundo me odeia. Sou sempre eu quem sai perdendo. Ou está tudo errado. Se você tem o hábito de fazer essas generalizações, deve tomar cuidado. Isso me soa familiar. Na psicologia adleriana, consideramos isso uma forma de viver sem harmonia de vida. É uma forma de viver em que o indivíduo só vê uma parte das coisas, mas julga o todo. Harmonia de vida? Nos ensinamentos do judaísmo, há a seguinte história. Se existem 10 pessoas, uma delas irá criticá-lo, não importa o que você faça. Essa pessoa irá detestá-lo e você não aprenderá a gostar dela. Em seguida, você vai encontrar 2 com quem se dará bem em tudo, de cara. Irá combinar perfeitamente. Vocês se tornarão amigos íntimos. As 7 pessoas restantes não vão se encaixar em nenhum desses tipos. O que fazer? Se concentrar na pessoa que o detesta? Prestar mais atenção nas 2 que o adoram? Ou se concentrar na maioria, as outras 7? Uma pessoa sem harmonia de vida verá apenas a pessoa que a detesta e julgará o mundo com base nela. Intrigante. Certa vez participei de um workshop para pessoas que sofriam de gagueira e seus familiares. Conhece alguém que gagueja? Sim, um garoto da escola onde estudei. Deve ser difícil lidar com isso, tanto para quem gagueja quanto para a família. Por que é difícil lidar com a gagueira? Para a psicologia adleriana, as pessoas que sofrem de gagueira estão preocupadas apenas com a própria maneira de falar. Têm sentimentos de inferioridade e consideram suas vidas insuportavelmente difíceis. Como resultado, se tornam autoconscientes e começam a tropeçar nas palavras cada vez mais. Elas só se preocupam com a própria maneira de falar? É. Poucas pessoas ririam ou zombariam de alguém que tropeçasse nas palavras de vez em quando. Usando o exemplo que acabei de mencionar, provavelmente não seria mais de uma pessoa em 10. De qualquer modo, com o tipo de imbecil que toma uma atitude como essa, é melhor romper o relacionamento. O problema é que alguém sem harmonia de vida vai se concentrar apenas na pessoa que a detesta e acabará pensando, todos estão rindo de mim. Mas isso é da natureza humana. Faço parte de um grupo de leitura que se reúne regularmente e um dos participantes tem gagueira. Ela se manifesta quando chega a sua vez de ler, mas ninguém do grupo é do tipo que riria dele. Todos ficam sentados em silêncio e com toda a naturalidade aguardam as palavras saírem. Tenho certeza de que esse fenômeno não ocorre só no meu grupo de leitura. Quando os relacionamentos não vão bem, a culpa não pode ser lançada na gagueira, no medo de corar, etc. Embora o verdadeiro problema seja o fato de que o indivíduo não alcançou a autoaceitação, não confia nos outros ou não é capaz de contribuir para os outros, ele está se concentrando apenas numa minúscula parte das coisas que não deveria ter a menor importância. E com isso, acaba formando julgamentos sobre o mundo inteiro. É um estilo de vida equivocado que carece de harmonia de vida.
Você transmitiu mesmo essa ideia grosseira a pessoas que sofrem de gagueira? Claro. De início, houve reações adversas, mas, ao final do workshop de 3 dias, todos haviam concordado. Com certeza, é um argumento fascinante. Mas a gagueira me parece um exemplo bem específico. Poderia me dar outros? Bem, podemos falar do workaholic, outro exemplo de pessoa que claramente não tem harmonia de vida. Os workaholics? Por quê? Pessoas que sofrem de gagueira estão olhando apenas para uma parte das coisas, mas julgando o todo. Com os workaholics, o foco recai somente num aspecto específico da vida. Provavelmente eles tentam justificar esse comportamento dizendo: tenho muito trabalho, não sobra tempo para pensar na família. Mas isso é uma mentira da vida. Eles estão apenas usando o trabalho como desculpa para evitar suas outras responsabilidades. A pessoa deve se preocupar com tudo, das tarefas domésticas à criação dos filhos, das amizades aos hobbies e assim por diante. Adler não reconhece estilos de vida nos quais certos aspectos são extraordinariamente dominantes. Meu pai era exatamente esse tipo de pessoa. Parecia um disco arranhado dizendo: trabalhe duro, priorize o trabalho, produza resultados, depois governe a família sob a alegação de que você é quem leva comida para casa. Ele era uma pessoa bem autoritária. De certa forma, nesse estilo de vida você se recusa a reconhecer suas tarefas da vida. Trabalho não significa ter um emprego em uma empresa. Trabalho doméstico, criação dos filhos, contribuição para a sociedade local, hobbies e muitas outras coisas são trabalho. As empresas são uma pequena parte desse universo. Um estilo de vida que só reconhece o trabalho nas empresas carece de harmonia de vida. É exatamente isso. E, além do mais, quem leva esse estilo de vida não permite qualquer manifestação da família que está sustentando. Não dá para discutir com seu pai quando ele reclama num tom de voz agressivo: graças a mim tem comida na mesa. Um pai desses provavelmente só conseguiu reconhecer o próprio valor no nível das ações. Ele trabalha horas e horas, ganha um salário suficiente para sustentar a família e é reconhecido pela sociedade, e por isso sente que tem mais valor que os outros membros da família. Mas chega um momento em que não conseguimos mais servir de provedores. Quando você envelhece e atinge a idade de se aposentar, por exemplo, só lhe resta viver da sua pensão ou ser sustentado por um filho. Aliás, mesmo quando você é jovem, um problema de saúde pode impedi-lo de continuar trabalhando. Nessas ocasiões, o indivíduo que só consegue se aceitar no nível das ações acaba fortemente prejudicado. Você está falando daquelas pessoas cujo estilo de vida se resume ao trabalho? Isso. Pessoas que não têm harmonia de vida. Acho que estou começando a entender o que você quer dizer com nível do ser, que mencionou da última vez. E certamente não refleti muito sobre o fato de que um dia não vou conseguir mais trabalhar, nem fazer nada no nível das ações. O indivíduo se aceita no nível das ações ou no nível do ser? Esta é uma questão relacionada à coragem de ser feliz. Você pode ser feliz agora. A coragem de ser feliz. Bem, vamos ouvir que tipo de coragem seria esse. Sim, este é um ponto importante. Você diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. E depois dá uma reviravolta e diz que a felicidade também deve ser encontrada nos relacionamentos. Mas ainda acho esses aspectos difíceis de aceitar. O que as pessoas chamam de felicidade é apenas algo dentro dos nossos bons relacionamentos? Ou seja, nossa vida existe para alcançarmos uma tranquilidade e uma alegria tão minúsculas? Tenho uma boa ideia das dúvidas que estão perturbando você.
Na primeira vez que assisti a uma palestra sobre psicologia adleriana, o palestrante Oscar Christensen, que foi discípulo de um dos discípulos de Adler, fez a seguinte afirmação: aqueles que estão ouvindo minha palestra hoje podem ser felizes agora, neste exato momento, mas aqueles que não estão jamais conseguirão ser felizes. Essa frase é típica de um charlatão. Não vai me dizer que você caiu nessa. O que é felicidade para o ser humano? É um dos temas recorrentes da filosofia desde os primórdios. Eu sempre havia encarado a psicologia como nada mais que um campo da filosofia. Por isso não tinha quase nenhum interesse na psicologia como um todo. Então, foi como estudante de filosofia que, à minha maneira, eu comecei a me preocupar com a seguinte questão: o que é a felicidade? Eu mentiria se não admitisse que fiquei um pouco relutante ao ouvir as palavras de Christensen. Porém, ao mesmo tempo que sentia a relutância, percebi uma coisa. Eu vinha refletindo sobre a verdadeira natureza da felicidade. Havia procurado respostas, mas nem sempre pensei profundamente na seguinte questão: como é possível ser feliz? Então me ocorreu que, embora eu fosse um estudante de filosofia, talvez não fosse feliz. Entendo. Então, seu primeiro encontro com a psicologia adleriana começou com uma sensação de incongruência? Exato. Por favor, responda. Com o tempo, você acabou se tornando feliz? Claro. Como pode ter tanta certeza? Para um ser humano, a maior infelicidade é não ser capaz de gostar de si mesmo. Adler apresentou uma proposta bem simples para abordar essa realidade. A sensação de ser benéfico à comunidade ou útil a alguém é a única coisa capaz de proporcionar uma consciência real de que você tem valor. Você se refere ao conceito de contribuição para os outros que já mencionou antes? Sim, e este é um ponto importante. Quando falamos de contribuição para os outros, não importa se a contribuição não é visível. Como assim? Não é você quem decide se suas contribuições são úteis. Esta é uma tarefa que cabe a outra pessoa e você não pode intervir nessa questão. Em princípio, não existe nem como saber se você realmente deu uma contribuição. O que significa que quando estamos empenhados nessa contribuição, ela não precisa ser visível. Tudo o que precisamos é da sensação subjetiva de que somos úteis a alguém. Em outras palavras, precisamos ter a sensação de que contribuímos. Espere aí. Se isso é verdade, então o que você chama de felicidade é... Entendeu agora? Resumindo, felicidade é a sensação de contribuição. Esta é a definição de felicidade. Mas isso... Há algo errado? Não existe a menor chance de eu aceitar uma definição simplista dessas. Olhe, não esqueci o que você me disse antes. Embora no nível das ações você possa não ser útil a ninguém, no nível do ser toda pessoa é útil. Se isso for verdade, de acordo com sua lógica, todos os seres humanos são felizes. Todos os seres humanos podem ser felizes. Mas entenda, isso não significa que todos os seres humanos são felizes. No nível das ações ou no nível do ser, a pessoa precisa se sentir útil a alguém. Ou seja, precisa ter a sensação de contribuição. Então você está dizendo que não sou feliz porque não tenho a sensação de contribuição? Correto. E como obter a sensação de contribuição? Trabalhando? Fazendo atividades de voluntariado? Estávamos falando sobre o desejo de reconhecimento. Em resposta à minha afirmação de que não se deve buscar reconhecimento, você disse que o desejo de reconhecimento é universal. Sim, disse. Mas, honestamente, ainda estou em dúvida quanto a este ponto. Tenho certeza de que agora você sabe por que as pessoas buscam o reconhecimento. Elas querem gostar de si mesmas.
querem sentir que têm valor. Para isso, buscam ter a sensação de contribuição que as informe de que são úteis a alguém. E procuram obter o reconhecimento dos outros como um meio fácil de ter essa sensação. Você está dizendo que o desejo de reconhecimento é um meio de alcançar a sensação de contribuição? E não é? De jeito nenhum. Isso contradiz tudo o que você vem dizendo até agora. Porque obter reconhecimento é um meio de ter a sensação de contribuição, certo? E aí você diz, felicidade é a sensação de contribuição. Neste caso, realizar o desejo de reconhecimento está diretamente ligado à felicidade, não está? Até que enfim você admitiu a necessidade do desejo de reconhecimento. Você está esquecendo uma questão importante. Se o indivíduo obtém a sensação de contribuição ao receber o reconhecimento dos outros, a longo prazo ele não terá opção senão viver de acordo com os desejos de outras pessoas. Não há liberdade em uma sensação de contribuição proveniente do desejo de reconhecimento. Somos seres que escolhem a liberdade enquanto aspiram à felicidade. Então, a felicidade só é possível quando se tem liberdade? Sim. A liberdade como instituição varia de acordo com o país, a época ou a cultura. Mas a liberdade nos relacionamentos interpessoais é universal. Não existe a menor chance de você aceitar o desejo de reconhecimento? Se um indivíduo realmente tem a sensação de contribuição, deixa de buscar o reconhecimento alheio, pois já terá consciência real de que é útil a alguém e não precisará fazer qualquer esforço para obter o reconhecimento. Em outras palavras, a pessoa obcecada pelo desejo de reconhecimento ainda não possui a sensação de comunidade. Também não conseguiu se envolver na autoaceitação, não tem confiança nos outros, nem alcançou a sensação de que está dando a sua contribuição. Isso significa que, se você tem a sensação de comunidade, o desejo de reconhecimento desaparece? Sim, desaparece. Você não precisa do reconhecimento dos outros. Os argumentos do filósofo podiam ser sintetizados da seguinte forma: as pessoas só conseguem ter consciência real de seu valor quando são capazes de se sentir úteis a alguém. Entretanto, não importa se a contribuição é visível. Basta que o indivíduo tenha a sensação subjetiva de ser útil, ou seja, a sensação de contribuição. E aí o filósofo chega à seguinte conclusão: felicidade é a sensação de contribuição. Com certeza parecia haver alguma verdade nisso. Mas será que a felicidade se resume a isso? Não se for a felicidade que eu estou buscando. 2 caminhos trilhados pelos que querem se tornar seres especiais. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Talvez eu realmente possa aprender a gostar de mim mesmo através da contribuição para os outros. Talvez sinta que tenho valor, que não sou um ser inútil. Mas é só disso que eu preciso para ser feliz? Acho que, se eu não obtiver o tipo de realização grandiosa pelo qual serei lembrado pelas gerações futuras, se não conseguir me mostrar como um eu que não sou ninguém mais senão eu, nunca acharei a verdadeira felicidade. Você está tentando enquadrar tudo nos relacionamentos interpessoais, mas não diz nada sobre a felicidade da autorrealização. Quer saber? Você está tentando me enrolar. Não entendi exatamente o que você chama de felicidade da autorrealização. A que se refere? Cada pessoa tem a sua. Existem pessoas que almejam o sucesso na sociedade e as que têm objetivos mais pessoais. Um pesquisador tentando desenvolver um remédio milagroso, por exemplo, ou uma artista que busca criar um conjunto de obras gratificante. E para você, o que é a felicidade da autorrealização? Ainda não sei o que estou buscando ou o que vou querer fazer no futuro. Mas sei que preciso fazer alguma coisa.
Não existe a menor chance de eu passar o resto da vida trabalhando em uma biblioteca universitária. Quando eu achar um sonho ao qual possa dedicar a vida e alcançar a autorrealização, vou sentir a verdadeira felicidade. Meu pai vivia atolado no trabalho desde a manhã até a noite, e não faço ideia se aquilo foi felicidade para ele ou não. Aos meus olhos, pelo menos, ele sempre parecia ocupado e nunca feliz. Não é o tipo de vida que eu queira levar. Certo. Se você refletir sobre este ponto usando crianças com comportamentos problemáticos como exemplo, ficará mais fácil entender. Comportamentos problemáticos? Isso. Em primeiro lugar, nós, seres humanos, temos o desejo universal conhecido como busca da superioridade. Você se lembra de quando conversamos sobre isso? Lembro. Resumindo, é um termo que indica esperança de melhorar e busca de um estado ideal. Existem muitas crianças que nos estágios iniciais tentam ser especialmente boas. Obedecem aos pais, comportam-se de forma socialmente aceitável e se dedicam aos estudos e aos esportes, além de se destacarem nas atividades extracurriculares. Com isso, tentam obter o reconhecimento dos pais. Mas quando isso não funciona, não vão bem nos estudos ou nos esportes, por exemplo, elas mudam da água para o vinho e tentam ser especialmente más. Por que fazem isso? Se estão tentando ser especialmente boas ou más, o objetivo é o mesmo: chamar a atenção das outras pessoas, sair da condição de alguém normal e se tornar um ser especial. Esse é o único objetivo. Certo. Continue. De qualquer modo, seja nos estudos ou nos esportes, é preciso fazer um esforço constante para produzir resultados expressivos. Mas as crianças que tentam ser especialmente más, ou seja, que se envolvem em comportamentos problemáticos, estão tentando atrair a atenção das outras pessoas. Por isso, evitam atividades saudáveis. Na psicologia adleriana, isso é chamado de busca da superioridade fácil. Pense, por exemplo, na criança problemática que atrapalha as aulas atirando borrachas nos outros ou falando em voz alta. Ela tem certeza de que vai ganhar a atenção dos amigos e professores. Mesmo sendo algo limitado àquele espaço, ela provavelmente conseguirá se tornar um ser especial. Mas isso é uma busca da superioridade fácil e uma atitude doentia. Então, o jovem que comete ações delinquentes também está em busca da superioridade fácil? Está. Todos os tipos de comportamentos problemáticos, como se recusar a ir à escola, cortar os pulsos, beber, fumar, etc., são meios de buscar a superioridade fácil. E aquele seu amigo confinado que você mencionou lá no começo também está nessa busca. Quando um jovem apresenta comportamentos problemáticos, ele é repreendido pelos pais e por outros adultos. A questão é que, mais do que qualquer outra coisa, a repreensão pressiona o jovem. Mesmo que seja na forma da repreensão, o jovem quer a atenção dos pais, quer ser especial. E a forma da atenção não importa. Assim, em certo sentido, é natural que ele não pare de se envolver em comportamentos problemáticos, por mais dura que seja a repreensão. É por causa da repreensão que ele mantém o comportamento problemático? Exato. Porque ao repreender, os pais e os outros adultos estão dando atenção a ele. Mas antes você falou que o objetivo do comportamento problemático é se vingar dos pais, certo? Existe alguma relação? Sim. Não é difícil ver a conexão entre a vingança e a busca da superioridade fácil. Para tentar ser especial, você dá trabalho a outra pessoa. A coragem de ser normal. Mas como?
Seria impossível que todos os seres humanos fossem especialmente bons ou algo parecido, não acha? Aconteça o que acontecer, as pessoas têm seus pontos fracos e fortes, e sempre vai haver diferenças entre elas. Só existe um punhado de gênios no mundo e nem todas as pessoas têm vocação para ser estudantes de destaque. Assim, para todos os perdedores, não resta alternativa senão serem especialmente maus. Sim, é o paradoxo socrático de que ninguém deseja o mal, porque para jovens com comportamento problemático, até violência e roubo são ações do bem. Mas que horror! Essa é uma linha de raciocínio sem escapatória. O que a psicologia adleriana enfatiza neste ponto são as palavras a coragem de ser normal. A coragem de ser normal? Por que é preciso ser especial? Provavelmente porque a pessoa não consegue aceitar seu eu normal. E é por isso que quando fica impossível ser especialmente bom, o indivíduo dá um salto enorme e se torna especialmente mal. O exato oposto. Mas será que ser normal, ser comum, é tão ruim assim? É algo inferior? Será que, na verdade, não somos todos normais? É preciso refletir sobre isso até chegar a uma conclusão lógica. Então você está dizendo que eu deveria ser normal? A autoaceitação é o primeiro passo fundamental. Se você conseguir ter a coragem de ser normal, seu modo de ver o mundo mudará de forma drástica. Mas você provavelmente está rejeitando a normalidade porque iguala ser normal a ser incapaz. Ser normal não é ser incapaz. Ninguém precisa ostentar a própria superioridade. Tudo bem. Eu reconheço que existe um perigo em tentar ser especial. Mas é preciso mesmo fazer a opção consciente de ser normal? Se eu passo por este mundo de forma totalmente trivial, se vivo uma vida inútil, sem deixar qualquer registro ou lembrança da minha existência, devo me satisfazer com o meu destino porque esse é o tipo de ser humano que sou? Você só pode estar de brincadeira. Eu abandonaria essa vida em 1 segundo. Você quer ser especial de qualquer jeito? Não. Aceitar o que você chama de normal me obrigaria a afirmar meu eu ocioso. Seria como dizer, eu sou capaz só disso mesmo e tudo bem. Mas eu me recuso a aceitar esse estilo de vida ocioso. Você pensa que Napoleão, Alexandre Magno, Einstein ou Martin Luther King aceitaram o normal? E que tal Sócrates e Platão? Sem chance. Provavelmente, todos eles passaram a vida carregando a bandeira de um grande ideal ou objetivo. Com a sua linha de raciocínio, nunca veríamos outro Napoleão. Você está tentando livrar o mundo dos gênios. Então o que você está dizendo é que precisamos de objetivos grandiosos na vida. É óbvio. A coragem de ser normal. Que palavras terríveis. Será que Adler e o filósofo estão realmente me instruindo a escolher este caminho? A viver como um qualquer entre a massa de pessoas comuns, sem rosto? É claro que eu não sou nenhum gênio. Talvez normal seja o único adjetivo para me descrever. Talvez eu precise aceitar meu eu medíocre e me contentar em viver uma existência banal. Mas vou resistir. Aconteça o que acontecer, vou me opor a esse homem até o fim. Parece que estamos atingindo o ápice da nossa discussão. O coração do jovem estava batendo rápido, e apesar do frio, seus punhos cerrados brilhavam de suor. A vida é uma série de momentos. Tudo bem. Quando você fala de ideais elevados, imagino que tenha em mente a imagem de um alpinista tentando chegar ao cume. Isso. As pessoas, inclusive eu, querem chegar ao topo da montanha. Mas se a vida fosse escalar uma montanha para alcançar o topo, as pessoas passariam a maior parte do tempo em trânsito. Ou seja, sua vida real começaria com a expedição na encosta e a distância percorrida até o cume seria uma vida hesitante, vivida por um eu hesitante.
Acho que é possível enxergar assim. Atualmente, sem dúvida, sou uma pessoa em trânsito. Agora, supondo que você não tenha chegado ao topo, o que isso significaria para a sua vida? Com os acidentes, as doenças e coisas desse tipo, nem todos chegam ao cume. Além do mais, o alpinismo é uma atividade cheia de armadilhas e muitas vezes acaba em fracasso. Assim, nossa vida seria interrompida em trânsito, no momento em que esse eu hesitante está levando uma vida hesitante. Que tipo de vida seria esse? Bem, nesse caso, a pessoa recebe aquilo que merece. Se eu não tive capacidade, força física, sorte ou habilidade para escalar a montanha, paciência. Essa é uma realidade que estou preparado para aceitar. A psicologia adleriana tem um ponto de vista diferente. As pessoas que pensam na vida como a escalada de uma montanha estão tratando a própria existência como uma linha. É como se existisse uma linha que nascesse no instante em que viemos ao mundo e fizesse todo tipo de curvas até alcançar o topo. Então, finalmente, chega ao seu término, que é a morte. Essa concepção, que trata a vida como uma espécie de história, é uma ideia vinculada à etiologia freudiana, à atribuição de causas. Uma forma de pensar que transforma a maior parte da vida em algo que está em trânsito. Então, qual é a sua imagem da vida? Não trate a vida como uma linha. Pense nela como uma série de pontos. Se você usa uma lupa para observar uma linha desenhada com giz, descobre que aquilo que achava ser algo contínuo não passa de uma série de pontinhos. A existência aparentemente linear é, na verdade, uma série de pontos. Em outras palavras, a vida é uma série de momentos. Uma série de momentos? Sim, é uma série de momentos chamados agora. Só podemos viver no aqui e agora. Nossa vida existe apenas em momentos. Adultos que não sabem disso tentam impor uma vida linear aos jovens. Eles pensam que permanecer na trilha convencional, fazer uma boa faculdade, trabalhar numa grande empresa, ter um lar estável, é ter uma vida feliz. Mas a vida não é uma linha. Então não há necessidade de planejar a vida ou a carreira? Se a vida fosse uma linha, seria possível planejá-la. Mas nossa vida é apenas uma série de pontos. Uma vida bem planejada não é algo a ser tratado como necessário ou desnecessário. Ela é simplesmente impossível. Ah, que bobagem! Que ideia absurda! Viva como se estivesse dançando. O que há de errado nisso? Seu argumento não só nega os planos de vida, mas os próprios esforços de quem quer se planejar. Pense, por exemplo, na vida de alguém que sonhou em ser violinista desde criança e que, após anos de treinamento rigoroso, enfim alcançou o posto de titular em uma orquestra famosa. Ou pense em outra vida, em que o indivíduo estudou muito e passou na prova para se tornar advogado. Nenhuma dessas vidas seria possível sem objetivos e planos. Então, em outras palavras, eles perseveraram em seus caminhos como alpinistas, querendo chegar ao topo da montanha? Claro! Mas será que é isso mesmo? Será que essas pessoas não viveram cada instante no aqui e agora? Ou seja, em vez de viverem uma vida em trânsito, estão sempre vivendo o momento? Por exemplo, será que a pessoa que sonhava se tornar violinista não estava sempre estudando peças de música e se concentrando em cada compasso e cada nota? Eles alcançariam seus objetivos dessa maneira? Pense da seguinte maneira: a vida é uma série de momentos que você vive como se estivesse dançando agora, em torno de cada instante passageiro. E quando você observa o que está ao seu redor, se dá conta: acho que tive sucesso até aqui.
Entre os que dançaram ao som do violino, alguns seguem o rumo e se tornam músicos profissionais. Entre os que dançaram a dança do exame da ordem dos advogados, alguns se tornaram advogados. Existem outros que dançaram a dança da literatura e se tornaram escritores. Claro que às vezes as pessoas vão parar em lugares totalmente diferentes, mas nenhuma dessas vidas chegou ao fim em trânsito. Basta se sentir realizado no aqui e agora enquanto está dançando. Basta dançar no agora? Sim. No caso da dança, a meta é a própria dança e ninguém está preocupado em chegar a algum ponto dançando. Claro que isso até pode acontecer. Quando você dança, não permanece no mesmo lugar, mas não existe um destino. Uma vida sem destino? Onde já se viu falar numa coisa dessas? Quem validaria uma vida tão instável em que você vai para onde o vento sopra? Esse tipo de vida que você menciona, que tenta alcançar um destino, pode ser denominado vida cinética, dinâmica. Já o tipo de vida dançante do qual estou falando pode ser denominado vida energética, estado ativo atual. Cinética? Energética? Vejamos a explicação de Aristóteles. O movimento comum, denominado kinesis, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O movimento do ponto de partida ao ponto de chegada é ideal se for realizado com eficiência e o mais rápido possível. Se você pode fazer uma viagem de trem expresso, não tem por que pegar o parador. Em outras palavras, se seu destino é virar advogado, o melhor é chegar lá com o máximo de rapidez e eficiência. Sim, e na medida em que a meta ainda não foi alcançada, a estrada para esse destino está incompleta. Esta é a vida cinética. Porque é incompleta? Isso mesmo. Energeia, por outro lado, é uma espécie de movimento em que aquilo que está se formando agora é o que se formou. O que está se formando agora é o que se formou? Como assim? Também podemos imaginar energeia como um movimento em que o próprio processo é tratado como o resultado. A dança é dessa forma, assim como uma viagem. Estou ficando confuso. O que a viagem tem a ver com isso? Que tipo de objetivo existe em uma viagem? Vamos supor que você viaje para o Egito. Você tentaria chegar à grande pirâmide de Gizé com o máximo de rapidez e eficiência possível, depois voltar direto para casa pela rota mais curta? Isso não seria uma viagem? Você deveria estar viajando desde o instante que sai de casa e os momentos a caminho do destino deveriam ser uma viagem. Claro que certas circunstâncias podem impedir sua chegada à pirâmide, mas isso não significa que você não tenha feito uma viagem. Assim é a vida energética. Acho que não estou entendendo. Você não estava refutando o tipo de sistema de valores que valoriza a chegada ao topo da montanha? O que acontece se você compara a vida energética com o alpinismo? Se a meta de escalar uma montanha fosse chegar ao topo, seria um ato cinético. Levando ao extremo, você poderia perfeitamente chegar ao topo de helicóptero, permanecer lá por 5 minutos e depois voltar de helicóptero. Claro que se você não chegasse ao topo, a expedição teria sido um fracasso. Mas se o objetivo é o alpinismo em si e não apenas chegar ao topo, diríamos que é um ato energético. Neste caso, não importa se você chega ou não ao topo da montanha. Esse tipo de argumento é ridículo. Você caiu numa enorme contradição. Vou expor as falhas desse seu sistema absurdo de uma vez por todas, e você vai perder a credibilidade diante do mundo inteiro. Sinta-se à vontade. Lance uma luz no aqui e agora. Quando refutou a etiologia, você rejeitou o foco no passado. Disse que o passado não existe e não significa nada.
Dou o braço a torcer com relação a esse ponto. É verdade que não se pode mudar o passado. Se existe algo que pode ser mudado, é o futuro. Mas, quando defende esse estilo de vida energético, você está refutando o planejamento, ou seja, está rejeitando até a mudança do futuro por vontade própria. Então você rejeita olhar para o passado, mas também para o futuro. É como se pedisse que eu ande de olhos vendados por um caminho sem rumo. Você não consegue ver nem atrás nem à frente? Isso, não consigo ver. Mas isso é natural, não acha? Qual é o problema? Como assim? Do que você está falando? Imagine que você está num palco de teatro. Se as luzes estiverem acesas, você conseguirá enxergar até o fundo da plateia. Mas se estiver sob um refletor brilhante, não verá nem a primeira fila. Nossa vida é exatamente assim. Quando lançamos uma luz fraca sobre nossa vida inteira, conseguimos ver o passado e o futuro. Ou, pelo menos, imaginamos que conseguimos. Mas, quando apontamos um refletor potente no aqui e agora, não conseguimos enxergar o passado nem o futuro. Um refletor potente? Sim. Devemos viver mais intensamente apenas o aqui e agora. O fato de pensar que vê o passado ou prevê o futuro prova que, em vez de viver intensamente o aqui e agora, você está vivendo em um crepúsculo obscuro. A vida é uma série de momentos, e nem o passado nem o futuro existem. Quando tenta focar o passado e o futuro, na verdade você está tentando encontrar uma saída. O que aconteceu no passado não tem nada a ver com seu aqui e agora. E o que o futuro pode reservar não é assunto para o momento. Se você está vivendo intensamente o aqui e agora, não vai se preocupar com essas coisas. Mas quando você adota o ponto de vista da etiologia freudiana, passa a ver a vida como uma grande história baseada em causas e efeitos. Tudo se resume a onde e quando nasci, como foi a minha infância, onde estudei e em qual empresa consegui emprego. Esses fatores decidem quem eu sou agora e quem me tornarei. Claro que comparar nossa vida com uma história provavelmente é uma tarefa divertida. O problema é que você olha para frente e vê a escuridão que paira sobre o final da história. Além disso, você vai tentar viver uma vida alinhada com a história, dizendo, minha vida é assim, então não tenho opção senão viver desta maneira, e não é por minha causa. Isso acontece por causa do meu passado, do ambiente, etc. Mas, nesse caso, reviver o passado não passa de uma saída, de uma mentira da vida. Entretanto, a vida é uma série de pontos, uma série de momentos. Se você entender isso, não vai mais precisar de uma história. Olhando por esse lado, o estilo de vida que Adler defende também é um tipo de história. Estilo de vida envolve o aqui e agora, e pode ser mudado por vontade própria. A vida do passado só parece uma linha reta porque você sempre toma a decisão de não mudar. A vida à sua frente é uma página em branco, sem uma trilha demarcada para você seguir. Não existe história aqui. Mas isso é viver o momento, ou pior, um hedonismo perverso. Não! Quando você aponta um refletor para o aqui e agora, na verdade está fazendo tudo o que é possível agora, de forma intensa e consciente. A maior mentira da vida. Viver de forma intensa e consciente? Vamos supor que um estudante queira entrar para a faculdade, mas nem tente estudar. Com essa atitude, ele não está vivendo intensamente o aqui e agora. Claro que o vestibular pode estar distante. Talvez ele não saiba direito o que precisa estudar e quanto se dedicar, por isso sinta dificuldade. Porém, basta ir aos poucos.
A cada dia ele pode decorar algumas fórmulas matemáticas e memorizar alguns nomes. Resumindo, ele pode dançar a dança. Com isso, tem a sensação que o faz pensar: foi isso que eu fiz hoje, para isso serviu o dia de hoje. É óbvio que o dia de hoje não é para um exame vestibular no futuro distante. E o mesmo valeria para seu pai. Provavelmente ele estava dançando a dança de seu trabalho diário. Vivia intensamente o aqui e agora, sem um objetivo grandioso ou a necessidade de alcançar o objetivo. E se isso é verdade, parece que seu pai teve uma vida feliz. Você quer que eu apoie esse estilo de vida? Que eu aceite a vida do meu pai, sempre sobrecarregada pelo trabalho? Você não precisa apoiar, mas em vez de ver a vida dele como uma linha que ele seguiu até alcançar determinado ponto, preste atenção em como ele a viveu. Reflita sobre os momentos da vida dele. Os momentos. E o mesmo se pode dizer sobre sua vida. Você determina objetivos para o futuro distante e considera o agora seu período preparatório. Você pensa: eu quero muito fazer isso e vou fazer quando chegar o momento. Este é um estilo de vida que adia a vida. Enquanto adiamos a vida, nunca conseguimos chegar a lugar algum. Simplesmente passamos dia após dia numa monotonia sem graça, porque pensamos no aqui e agora como um simples período preparatório em que é preciso ter paciência. Mas se você está estudando no presente para um vestibular num futuro distante, por exemplo, essa é a coisa real. Tudo bem, aceito. E com certeza aceito viver intensamente o aqui e agora, sem forjar uma linha. Mas não tenho sonhos ou objetivos. Não sei que dança devo dançar. Meu aqui e agora não passa de momentos inúteis. A falta de objetivos não chega a ser um problema. Viver intensamente o aqui e agora já é uma dança. Não se deve levar tudo tão a sério. Por favor, não confunda ser intenso com ser sério demais. Ser intenso, mas não sério demais. Isso mesmo. A vida é sempre simples, não exige excesso de seriedade. Se alguém vive cada momento intensamente, não precisa ser sério demais. E tem outra coisa, quando você adota um ponto de vista energético, a vida é sempre completa. Como assim? Se a sua vida ou a minha terminasse aqui e agora, ninguém poderia dizer que tivemos vidas infelizes. A vida que acaba aos 20 anos e a que acaba aos 90 são ambas completas e felizes. Então, se eu vivo intensamente o aqui e agora, esses momentos serão sempre completos? Exato. Eu usei a expressão mentira da vida várias vezes nas nossas conversas. Quero finalizar falando sobre a maior de todas as mentiras da vida. Fale. A maior de todas as mentiras da vida é não viver o aqui e agora. É olhar para o passado e o futuro, lançar uma luz fraca sobre toda a sua vida e acreditar que conseguiu enxergar alguma coisa. Até aqui, você se afastou do aqui e agora e lançou uma luz, ou inventou passados e futuros. Você contou uma grande mentira para a sua vida, para esses momentos insubstituíveis. Entendi. Então deixe de lado a mentira da vida e aponte um refletor forte no aqui e agora, sem medo. Você consegue. Consigo? Você acha que eu tenho a coragem de viver esses momentos intensamente, sem recorrer à mentira da vida? Como nem o passado nem o futuro existem, vamos conversar sobre o agora. O que decide tudo não é o ontem nem o amanhã, é o aqui e agora. Dê sentido a uma vida aparentemente sem sentido. O que você está dizendo? Acho que esta discussão chegou a um momento chave. A oportunidade foi apresentada. Cabe a você aceitar ou não.
Talvez a psicologia adleriana e sua filosofia estejam me mudando de verdade. Talvez eu esteja tentando abandonar minha resolução de não mudar e escolhendo uma forma de vida nova, um estilo de vida novo. Mas há uma última coisa que eu gostaria de perguntar. O que seria? Quando alguém considera a vida uma série de momentos e acredita que só existe o aqui e agora, que sentido ela tem? Para que eu nasci? Para que estou suportando esta vida de provações até dar meu último suspiro? Não consigo compreender o motivo disso tudo. Qual o sentido da vida? Para que as pessoas estão vivendo? Quando alguém fazia essas perguntas a Adler, ele respondia: a vida em geral não tem sentido. A vida não tem sentido? O mundo é constantemente abalado por todo tipo de tragédias. E vivemos com os estragos da guerra e os desastres naturais à nossa volta. Quando somos confrontados com o fato de que crianças morrem no caos da guerra, não há como falar em um sentido da vida. Em outras palavras, não faz sentido usar generalizações para falar sobre a vida. Mas quando somos confrontados com essas tragédias incompreensíveis e não agimos, é como se as apoiássemos. Quaisquer que sejam as circunstâncias, de alguma forma precisamos agir. Precisamos resistir à inclinação de Kant. Isso! Vamos supor que eu vivencie um desastre natural e minha reação seja olhar para o passado de forma etiológica e dizer: o que pode ter causado o desastre? Que significado tem essa atitude? A adversidade deve ser uma oportunidade de olhar em frente e pensar: o que posso fazer daqui para frente? Concordo plenamente. Depois de afirmar que a vida em geral não tem sentido, Adler continua: qualquer que seja o sentido da vida deve ser atribuído pelo indivíduo. Atribuído pelo indivíduo? O que isso significa? Durante a guerra, meu avô foi atingido por uma bomba incendiária e teve o rosto gravemente queimado. Sob todos os aspectos, foi um acontecimento horrendo e desumano. Com certeza, seria possível que ele adotasse um estilo de vida com a perspectiva de que o mundo é um lugar horrível, ou as pessoas são minhas inimigas. Mas sempre que meu avô pegava o trem para ir ao hospital, outros passageiros ofereciam o lugar a ele. Eu soube disso pela minha mãe, por isso não sei como ele se sentia. Mas vou lhe dizer em que acredito. Acho que meu avô escolheu um estilo de vida com a perspectiva de que as pessoas são minhas companheiras e o mundo é um lugar maravilhoso. É exatamente sobre isso que Adler fala quando diz que o sentido da vida precisa ser atribuído pelo indivíduo. Dessa forma, a vida em geral não tem sentido algum, mas você pode atribuir sentido a ela. E só você pode atribuir sentido à sua vida. Então me diga, como posso dar algum sentido a uma vida sem sentido? Ainda não tenho autoconfiança suficiente para isso. Você está perdido na sua vida. E por quê? Você está perdido porque tenta escolher a liberdade. Ou seja, um caminho no qual não tenha medo de ser detestado e não leve uma vida determinada pelos outros. Um caminho só seu. Isso! Eu quero escolher a felicidade e a liberdade. Quando se tenta escolher a liberdade, é natural ficar perdido. Nesse ponto crítico, a psicologia adleriana oferece uma estrela-guia, que funciona como uma bússola que aponta uma vida de liberdade. Uma estrela-guia? Como um viajante que depende da estrela polar, nossa vida precisa de uma estrela-guia. É o que defende a psicologia adleriana. Trata-se de um ideal amplo que diz: enquanto não perdermos essa bússola de vista e continuarmos avançando nesta direção, existirá felicidade. Onde está essa estrela? É a contribuição para os outros. Hein?
Contribuição para os outros. Não importa o momento que você esteja vivendo, ou se certas pessoas o detestam. Enquanto não perder de vista a estrela guia, que mostra que você contribui para os outros, você não ficará perdido e poderá fazer o que quiser. Detestado ou não, você não se importa e vive livremente. Então, se eu me orientar pela estrela guia da contribuição, sempre terei felicidade e companheiros ao meu lado. Exato. Portanto, dance os momentos do aqui e agora e viva intensamente. Não olhe para o passado nem para o futuro. Viva cada momento completo como uma dança. Você não precisa competir com ninguém nem ter um destino. Se estiver dançando, chegará a algum lugar. Um lugar que ninguém mais conhece. Essa é a natureza da vida energética. Se eu olhar para minha própria vida até agora, por mais que tente, nunca chegarei a uma explicação satisfatória do motivo que me faz estar aqui e agora. Embora o estudo da filosofia grega já tenha sido meu foco em um momento no passado, pouco depois comecei a estudar a psicologia adleriana junto com ela. E aqui estou hoje nesta profunda conversa com você, meu amigo insubstituível. Isso é o resultado de ter dançado os momentos. Essa é a única explicação possível. Quando você dança aqui e agora intensamente, o sentido de sua vida se torna claro. Se torna? Eu acredito em você. Sim, por favor, acredite. Convivendo há muitos anos com o pensamento de Adler, percebi uma coisa. O quê? O poder do indivíduo é grande. Ou melhor, meu poder é incomensuravelmente grande. O que você quer dizer? Em outras palavras, se eu mudo, o mundo muda. Isso significa que o mundo só pode ser mudado por mim e que ninguém mais o mudará para mim. O mundo que apareceu para mim desde que aprendi a psicologia adleriana não é o mundo que eu conhecia antes. Se eu mudo, o mundo muda. Ninguém mais mudará o mundo para mim. Isso lembra o choque que sente alguém que põe óculos pela primeira vez após anos convivendo com a miopia. Contornos antes indistintos do mundo se tornam bem definidos e até as cores são mais vivas. Além disso, todo o mundo visual se torna mais nítido, não só uma parte do campo visual. Imagino como você se sentirá quando tiver uma experiência semelhante. Ah, se eu soubesse. Como eu queria ter sabido disso 10 ou mesmo 5 anos atrás. Se soubesse disso 5 anos atrás, antes de conseguir um emprego... A questão não é essa. Você diz que gostaria de ter sabido disso 10 anos atrás, mas a verdade é que você está pensando assim porque o pensamento de Adler repercutiu em você agora. Ninguém sabe como você teria se sentido 10 anos atrás. Esta discussão é algo que você precisava ouvir agora. Sim, com certeza. Vou citar Adler mais uma vez. A pessoa precisa começar. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não tem a ver com você. Meu conselho é este. Você deve começar sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não. Ainda não sei dizer se fui eu que mudei ou se foi o mundo que vejo desta posição privilegiada que mudou. Mas uma coisa eu posso dizer com convicção. O aqui e agora está brilhando intensamente. Brilha tanto que não consigo enxergar quase nada do amanhã. Acho que você aceitou a oportunidade. Então, jovem amigo que caminha à frente, vamos caminhar juntos? Sim, vamos caminhar juntos. E obrigado por todo o seu tempo. Eu que agradeço. Espero que não se importe se, em algum momento, eu voltar aqui para visitá-lo, mas como um amigo.
e não vou tentar rebater seus argumentos. Ah, finalmente você me mostrou o sorriso de uma pessoa jovem. Bom, já está tarde. É melhor você ir. Precisamos dormir. Amanhã vamos saudar a chegada de mais um dia. Lentamente o jovem amarrou os cadarços dos sapatos e saiu da casa do filósofo. Ao abrir a porta, um cenário de neve se abriu à sua frente. A lua cheia estava encoberta, mas iluminava a brancura cintilante aos seus pés. Que ar limpo, que luz ofuscante. Vou pisar esta neve fresca e dar meu primeiro passo. O jovem respirou fundo, coçou a barba rala e em tom decidido murmurou: o mundo é simples e a vida também. Pós-fácil. Às vezes, um livro que pegamos por acaso acaba mudando toda a nossa perspectiva de vida. Era o inverno de 1999 e eu era um jovem de 20 e poucos anos quando tive a sorte de deparar com uma dessas preciosidades numa livraria em Ikebukuro, Tóquio. Era Introdução à Psicologia Adleriana, de Ishiro Kishimi. Ali estava uma forma de pensamento profunda em todos os aspectos, mas transmitida numa linguagem simples, que parecia subverter nossos pensamentos convencionais pela raiz. Uma revolução copernicana que negava o trauma e convertia a etiologia em teleologia. Eu, que nunca havia me convencido de todo com os discursos freudianos e junguianos, fui profundamente afetado. Quem era aquele tal de Alfred Adler? Como eu nunca tinha ouvido falar dele? Comprei todos os livros possíveis dele ou sobre ele. Fiquei totalmente absorvido e os li diversas vezes. Depois um fato me impressionou. O que me interessava não era somente a psicologia adleriana, mas algo que havia emergido pelo filtro do filósofo Ishiro Kishimi. O que eu vinha buscando eram os estudos de Kishimi Adler. Fundamentada no pensamento de Sócrates, Platão e outros filósofos da Grécia Antiga, a psicologia adleriana que Kishimi nos transmite revela Adler como um pensador, um filósofo, cuja obra foi bem além dos limites da psicologia clínica. Por exemplo, a afirmação: a pessoa só se torna um indivíduo em contextos sociais, é categoricamente hegeliana. Ao enfatizar a interpretação subjetiva em vez da verdade objetiva, ele reflete a visão de mundo de Nietzsche, e não faltam ideias lembrando a fenomenologia de Husserl e Heidegger. A psicologia adleriana, que mudaria radicalmente a visão de mundo daquele jovem confuso, se inspira nessas visões filosóficas para afirmar que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. As pessoas podem mudar e ser felizes agora, neste exato momento. E o problema não é a falta de habilidade, mas falta de coragem. Quase ninguém que eu conhecia tinha ouvido falar da psicologia adleriana. Acabou me ocorrendo que eu gostaria de escrever com Kishimi um livro que seria uma edição definitiva da psicologia adleriana. Estudos de Kishimi Adler. Foi aí que comecei a contatar um editor após o outro, aguardando com impaciência uma oportunidade. Em março de 2010, finalmente consegui me encontrar com Kishimi, que mora em Kyoto. Na época, já fazia mais de 10 anos que eu tinha descoberto o livro dele. Em certo momento, Kishimi me disse: o pensamento de Sócrates foi transmitido por Platão. Eu gostaria de ser um Platão para Adler. Foi então que, sem titubear, respondi: então serei um Platão para você, Sr. Kishimi. Assim foi concebido este livro. Um aspecto das ideias simples e universais de Adler é que às vezes ele parece estar afirmando o óbvio, enquanto outras tende a ser considerado um defensor de teorias idealistas totalmente irrealizáveis. Assim, na esperança de dirimir quaisquer dúvidas do leitor, adotei o formato de um diálogo entre um filósofo e um jovem. Como se depreende da narrativa, não é fácil adotar as ideias de Adler. Certos pontos nos dão vontade de nos rebelar, algumas afirmações são difíceis de aceitar e determinadas propostas são complexas. Mas as ideias de Adler têm o poder de mudar completamente a vida de qualquer pessoa, como fizeram comigo há mais de uma década.
Então é tudo uma questão de ter a coragem de dar um passo à frente. Para encerrar, quero expressar minha profunda gratidão a Ishiro Kishimi, que, embora eu fosse bem mais jovem, nunca me tratou como um discípulo, mas se encontrou comigo diretamente como um amigo. Ao editor Yoshifumi Kakiuchi, pelo apoio constante e irrestrito em todos os passos do caminho, e, enfim, a todos os leitores deste livro. Muito obrigado. Fumitaki Koga. Mais de meio século se passou desde a morte de Alfred Adler, e ainda não estamos à altura da novidade de suas ideias. Embora seja comparado a Freud e Jung, Adler é menos conhecido. Seus ensinamentos são considerados uma pedreira comunitária onde todos podem escavar. E ainda que seu nome não costume ser mencionado, a influência de seus ensinamentos se espalhou por toda parte. Eu vinha estudando filosofia desde o fim da adolescência e foi mais ou menos na época do nascimento do meu filho, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, que deparei pela primeira vez com a psicologia adleriana. A teoria eudemônica que investiga a questão "o que é felicidade?" é um dos temas centrais da filosofia ocidental. Eu havia passado anos e anos refletindo sobre essa questão quando assisti a palestra em que tomei conhecimento da psicologia adleriana. Ao ouvir o palestrante declarar: "Aqueles que estão ouvindo minha palestra hoje podem ser felizes agora, neste exato momento", senti uma repulsa, mas ao mesmo tempo me ocorreu que eu nunca havia pensado a fundo sobre como encontrar a felicidade. Assim, com a ideia de que achar a felicidade talvez fosse mais fácil do que eu havia imaginado, passei a me interessar pela psicologia adleriana. Desse modo, comecei a estudar a psicologia adleriana lado a lado com a filosofia. Logo percebi, porém, que não podia estudá-las separadamente, como dois campos distintos. Por exemplo, longe de ser algo que apareceu de uma hora para outra no tempo de Adler, a ideia da teleologia está presente na filosofia de Platão e Aristóteles. Ficou claro para mim que a psicologia adleriana era uma forma de pensamento que tinha o mesmo espírito que a filosofia grega. Também percebi que os diálogos de Sócrates com os jovens, que Platão registrou para a posteridade, poderiam ser considerados bem próximos da orientação psicológica praticada hoje em dia. Embora muitos considerem a filosofia algo difícil de entender, os diálogos de Platão não contêm nenhuma linguagem especializada. É estranho que a filosofia deva ser discutida com palavras entendidas apenas por especialistas, porque em seu sentido original, filosofia não se refere à sabedoria em si, mas ao amor pela sabedoria, no qual o importante é o processo de aprender o que não se sabe para alcançar a sabedoria. O importante não é atingir a sabedoria no fim de tudo. Uma pessoa, lendo os diálogos de Platão hoje, pode se surpreender ao descobrir que o diálogo sobre a coragem, por exemplo, termina sem chegar a nenhuma conclusão. Os jovens envolvidos em diálogos com Sócrates nunca concordam com o que ele diz no começo. Refutam totalmente suas afirmações. Este livro segue a tradição da filosofia desde Sócrates, por isso segue o formato de um diálogo entre um filósofo e um jovem. Após descobrir a existência da psicologia adleriana, que é outra filosofia, fiquei insatisfeito com o estilo de vida do pesquisador que apenas lê e interpreta os textos de seus predecessores. Eu queria me envolver em diálogos, como Sócrates fazia, e comecei a dar orientação psicológica em clínicas de psiquiatria e em outros locais. Com isso conheci muitos jovens. Todos queriam viver intensamente, mas muitos haviam sido aconselhados pelos mais velhos, com experiência de vida e saturados, a serem mais realistas, e estavam prestes a desistir de seus sonhos. Eram pessoas que, exatamente por serem puras, haviam tido experiências difíceis com relacionamentos interpessoais. Querer viver intensamente é importante, mas não basta. Adler nos informa de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Acontece que, se você não sabe desenvolver bons relacionamentos, pode acabar tentando satisfazer as expectativas alheias. E mesmo tendo algo a dizer, a pessoa é incapaz de se comunicar por medo de ferir o outro. Por isso acaba abandonando o que realmente quer fazer.
Embora certas pessoas até sejam populares entre os conhecidos e não sejam detestadas por muitos, acabarão sendo incapazes de viver a própria vida. Para um jovem, como o deste livro, que possui muitos problemas e já teve um duro despertar para a realidade, os pontos de vista apresentados pelo filósofo de que o mundo é simples e de que todos podem ser felizes agora, nesse exato momento, podem surpreender. Minha psicologia é para todos, afirma Adler, que dispensando a linguagem especializada, como fez Platão, nos mostra passos específicos para melhorarmos nossos relacionamentos interpessoais. Se é difícil aceitar o pensamento de Adler, é por ser uma compilação de antíteses ao pensamento social comum, e porque, para entendê-lo, é preciso colocar suas ideias em prática no dia a dia. Embora suas palavras não sejam difíceis, podem dar a impressão de dificuldade. É como imaginar o calor escaldante do verão em pleno frio de inverno. Mas espero que o leitor consiga encontrar aqui chaves para solucionar seus problemas de relacionamento. No dia em que Fumitake Koga, meu colaborador e coautor deste livro, visitou pela primeira vez meu gabinete, ele disse: "Serei um Platão para você, Sr. Kishimi." Hoje conseguimos aprender a filosofia de Sócrates, que até onde se sabe não deixou nenhum texto escrito, porque Platão registrou seus diálogos na forma escrita. Mas Platão não registrou simplesmente o que Sócrates disse. É graças à compreensão correta de Platão que os ensinamentos de Sócrates são transmitidos até hoje. Da mesma forma, é graças à excepcional capacidade de compreensão de Koga, que persistiu em realizar repetidos diálogos comigo ao longo de vários anos, que este livro foi publicado. Tanto Koga como eu fizemos frequentes visitas aos nossos professores da época da universidade. E o jovem descrito nestas páginas poderia ser qualquer um de nós. Porém, mais que qualquer um, ele é você, que escolheu este livro. Espero sinceramente que, embora você talvez continue com algumas dúvidas, através deste diálogo com um filósofo, eu consiga ajudá-lo a se manter determinado em todos os tipos de situações da vida. Ishiro Kishimi.